reunidos em torno dos nossos pastores. Amados irmãos, salve Maria Imaculada. Bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja, nossa Mãe, e sobre nós, os seus filhos. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, e vão todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. Então, minha gente, hoje, segunda-feira, festa do batismo do Senhor Jesus, encerramos o tempo do Natal. Amanhã entraremos na primeira parte do tempo comum. Geralmente, quando o domingo da Epifania acontece depois aí do dia 7, a segunda-feira já é o batismo do Senhor, que geralmente ocorre num domingo, quando o domingo da Epifania é celebrado antes aí do dia 6. Bem, posto isso, aproveitemos esta noite para a gente ainda concluir com a nossa oração, a nossa alegria do Natal. Eu espero que todos tenham vivido bem esse tempo. E no Catecismo da Igreja, no número 595, que vamos tratar hoje, falaremos do processo de Jesus, Cristo que morre crucificado. No Natal eu meditei muito sobre esta realidade do Cristo Jesus, o menino Jesus, que é enfaixado por Nossa Senhora na manjedoura, os panos, e Cristo, após a sua paixão, que é envolto também em faixas com sudário para o seu sepulcro. Só para dizer a inter-relação profunda, espiritual, mística do mistério do Natal, da encarnação de Cristo, com o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. É um todo que se forma no conjunto da vida de Jesus para nos dar esta mensagem grandiosa e poderosa de que realmente Ele é o Senhor, nosso Salvador, nosso Deus e Quírios. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não foram somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia, os discípulos secretos de Jesus. Durante muito tempo houve divergência acerca de Jesus, a ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer que muitos passaram a crer nele, ainda que de forma bem imperfeita. Isso não tem nada de surpreendente, se levarmos em conta que no dia seguinte a Pentecoste, um grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé, e que alguns da seita dos fariseus haviam abraçado a fé. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 15, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo: há milhares de judeus que abraçaram a fé e todos são fiéis observantes à lei. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 20. Nós não podemos pensar que todos os judeus eram contra Jesus. Houve grandes conversões de judeus, discípulos que deixaram o judaísmo para seguir Jesus. A gente tem essa lembrança que o catecismo faz de José de Arimateia e Nicodemos.
que eram discípulos secretos, que eles estavam dentro de uma situação do poder da época, do sistema da época. Então eles não poderiam se manifestar. Mas eles não se contiveram. Nicodemos foi falar com Jesus de noite e Arimateia pediu autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Uma atitude bonita, uma obra de misericórdia corporal. Sepultar os mortos. Reginaldo, você estava me falando do podcast, você viu aí como que é? É um podcast onde a pessoa diz que Jesus foi morto antes mesmo de ser crucificado. E que José de Arimateia subornou os guardas para poder retirá-lo da cruz antes das 18. Porque depois das 18 vinham os bichos, os animais, as gralhas, comer os corpos. É que os bichos comiam, isso é verdade. Mas e a pessoa marcou esse podcast para mim assistir. Exato. Uma pessoa publicou, né, esse podcast, aí uma seguidora do senhor marcou. Eu acredito que era justamente para isso, né, para o senhor assistir e ver lá o que andam falando. Olha, o que tem de besteira que as pessoas escrevem e falam a respeito de Jesus para ganhar público. Aqui mesmo eu tenho um livro aqui, eu esqueci de jogar fora, está aqui no meio, até vou jogar fora depois. A Tumba de Jesus. É tanta besteira, é tanta palhaçada que o cara diz nisso, pensando que vai fazer sucesso. Então, se Jesus morreu antes da crucifixão, qual o sentido de crucificar um cadáver? Não teria sentido nenhum. Depois é uma contradição com a Sagrada Escritura, porque os evangelhos narram as últimas palavras de Jesus na cruz. Então há muita besteira que se fala a respeito de Cristo. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Aqueles que temiam, se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. O sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? O Sinédrio, depois de declarar Jesus possível de morte na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de condená-lo à morte, o entrega aos romanos, o acusando de revolta política. Isso colocará Jesus em igualdade com Barrabás, acusado de homicídio. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Não é fácil você meter a mão numa pessoa de grande público. E Nosso Senhor tinha uma multidão que o seguia. Então também não foi fácil. Havia os medos de convulsões, havia medos de estar fazendo errado. Isso nós não podemos descartar. Então essa confusão dentro mesmo das autoridades que condenaram Jesus, havia essas dificuldades, o próprio Pilatos e etc. Então nós não podemos pensar que todo mundo ali era contra Cristo. E um pensamento muito interessante e eu já escutei padres pregar isso quando eu era seminarista, que o povo que acolheu Jesus, que colocou os tapetes e colocou os ramos para ele entrar solenemente em Jerusalém, naquele domingo antes da paixão, foi o povo que estava lá depois gritando: solta Barrabás e o condene. Esse argumento não tem muita sustentação. Você acha que uma pessoa curada por Jesus... Bom, vamos dar um exemplo concreto. O cego de Jericó. O cego de nascença que foi curado em Jericó. Que Jesus manda ele para casa e ele o segue. Que estava lá.
Você acha que esse curado, esse cego que tinha sido curado, iria lá na frente do sinédrio gritar para que condene Jesus e solte Barabás? Isso é bobagem. Isso praticamente não existe. No número 597 do Catecismo, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Nós não podemos condenar todos os judeus pela morte dele. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestado nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras coletivas contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. Então, é isso que nós estamos falando. Você não pode fazer uma acusação de todo o conjunto do povo de Jerusalém na participação da condenação de Cristo à cruz. Com certeza havia muitos convertidos silenciosos para não serem mortos, para não serem perseguidos, para não serem presos. Com certeza isso é uma realidade que está ali bem presente dentro desse processo de condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos admiravam Cristo, muitos iam longe para escutá-lo, mas às vezes ligado ao templo, ligado ao sacerdote, não podia se mover. Então a gente sabe que isso é um processo muito comum no mundo dos humanos. E aqui nós queremos, com o catecismo, criar toda essa meditação e esta contemplação a respeito desse mistério. Tem um livro muito interessante, eu já comecei a ler, mas não terminei. Sempre eu tenho um propósito de querer ler esse livro na Quaresma, que é o livro de Catarina Esmeric, Vida, Paixão e Morte do Cordeiro e Glorificação do Cordeiro de Deus. É uma freira que ele escreve no século XVII, XVIII, me parece. Ela é uma mística e é interessante que ela faz no seu escrito, nesse livro, todo um enredo das cenas, dos momentos de Cristo, inclusive da sua paixão, e é muito interessante os nomes das pessoas que estão ali. Ela tem essas visões místicas e transcreve isso. É um livro interessante. Inclusive Mel Gibson, eu já falei isso aqui uma outra vez, Mel Gibson lê esse livro e tem a inspiração nele para fazer o filme das 12 últimas horas de Cristo na Terra, o filme A Paixão de Cristo, baseado nesse livro também dessa mística, Catarina Esmeric. Eu não sei se ela já foi beatificada, canonizada, agora não tenho segurança para dizer. Mas está aí, na internet a gente pode achar esse livro. É um livro que eu sugiro para quem quer fazer uma quaresma com um bom livro, ler esse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Glorificação do Cordeiro de Deus. É um livro antigo. Deixa eu ver se eu acho para dar a explicação concreta aqui para você. Pronto, achei. Tá aqui o livro. Já tem várias edições desse livro. Paixão e Glorificação. Deixa eu ver o que eu abri para eu poder pegar o título direitinho para vocês. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Ana Catarina, não é Esmeric, não, é Emeric.
Tem várias editoras que já publicaram esse livro, tem vários preços aqui, a menos de R$100. É um livro muito bom, que você pode ler durante a Quaresma. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Ana, com 2 N's, Catarina, com TH, e 2 M's, Merique. O Emerique CH no final. Está aí uma proposta de leitura para a Quaresma, que vai começar no mês que vem, se Deus quiser. Nós vamos vivenciar esse tempo bonito da Quaresma. Deixa eu ver aqui quando começa a Quaresma. Você já sabe de cor, Reginaldo? Você não Ainda sabe? não, Ainda Dona não, né? Deixa eu ver aqui, só para dizer para vocês. Começa dia 14 do mês que vem, está perto, dia 14, cinzas. 14 de fevereiro, vamos começar a Quaresma, uma bênção de Deus para nossas vidas. E a gente vai rezar bastante nesse tempo quaresmal. A Quaresma é um tempo muito forte para a gente meditar sobre isso que o Catecismo está nos ensinando. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, reconheceram a ignorância dos judeus de Jerusalém e até de seus chefes. Menos ainda se pode, a partir do grito do povo, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos, que é uma fórmula de ratificação e estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. É claro que nem toda a comunidade de Jerusalém estaria ali naquele ritual macabro de condenação de Nosso Senhor. Claro que não estava. Por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II: aquilo que se perpetuou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. O ensinamento do Catecismo, a gente sabe que já houve muita confusão a respeito disso, nós sabemos disso. O rito antigo, até Papa João XXIII, que tirou isso na sexta-feira santa, naquelas orações universais que a gente faz. Então ali tinha uma oração pelos pérfidos judeus, que era uma oração bem negativa, que depois foi substituída. Hoje nós rezamos, é uma oração bonita, né, que fala, rezemos pelo povo judeu, a quem o Senhor revelou primeiro a sua bondade, né? No Antigo Testamento. Nós, como cristãos, descendemos, né, dessa fé dos patriarcas de Moisés, nós descendemos dali, e é exatamente os judeus convertidos, o próprio Cristo era judeu, toda aquela grande comunidade de Jerusalém que vai se formando de judeus convertidos, que dão a base, a tradição da Igreja para aquilo que nós cremos hoje. Agora tem um número interessante, o 598 do Catecismo. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Vamos ver como que o Catecismo trata disso. Ou seja, eu também participei nesse mistério, todos nós. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é de fato causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Desta feita, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave do suplício de Jesus, responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. E o Catecismo
continua citando aqui uma passagem do Catecismo Romano Antigo. Evidente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado. Se de fato nossas culpas levaram Cristo ao suplício da cruz, aqueles que mergulham no mal o crucificam novamente, pois está com eles o Filho de Deus e eles atingem com um crime mais grave do que aqueles dos judeus. Interessante isso aqui. Estes, de fato, se o tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nós cristãos, ao contrário, ainda que confessando conhecê-lo, de fato o renegamos com nossas ações, levantamos contra ele nossas mãos violentas e pecadoras. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo, e ainda o crucificas quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Quem disse isso? São Francisco de Assis. Daí que é muito comum a gente lembrar que, às vezes, nossas mães, os mais antigos, diziam: olha, você está crucificando Cristo com seu pecado, e é verdade. Se Jesus morreu por nós, morreu por mim, por aqueles que ainda haveriam de vir ao mundo, é porque nós também, nascendo pecadores, contribuímos com a crucifixão de Cristo. E o pecado é esta traição. Você imagina a tristeza que é uma situação em que uma pessoa que é da igreja, um sacerdote, vamos pegar um sacerdote, um homem casado, uma mulher casada, que renega o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio para viver num pecado. Participa desse mistério da crucifixão de Cristo. Nós continuamos a crucificar Cristo com os nossos pecados. Essa é uma prática que nós precisamos lembrar sempre na catequese, que o pecado nosso é uma ofensa ao Senhor. O nosso pecado mantém esse espírito de crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado, afinal, é a desgraça da nossa vida, que a gente precisa sempre lutar contra ele. Mas lutar com todas as forças do nosso coração. Isso é um fato que nós devemos ter sempre presente em nossa vida. Ou seja, não só os judeus crucificaram Cristo, mas nós também continuamos a crucificá-lo com as nossas misérias. Outro dia, uma mãe me partilhava o abandono do pai, dos seus filhos, do esposo, que a deixou por outra, largando-a para trás com 3 crianças pequenas, um mais velhinho e 2 gêmeos. Isso é um pecado gravíssimo. Esse é um pecado, mas é gravíssimo. Renegou o matrimônio selado no altar, que gera os filhos, que é uma grande responsabilidade do casamento, para satisfazer o quê? Os prazeres da carne, os apetites carnais, os desejos carnais, a paixão avassaladora tomou lugar da fé, tomou lugar do amor a Cristo. Isso é pecado gravíssimo, pecado mortal. É um pecado que rompe com a condição da pessoa merecer a graça de Deus. Nós não podemos jamais deixar que tal situação nos leve a algo tão drástico. Você abandonar a esposa, as crianças, para ir atrás de uma aventura. Mas essa é
a lógica do pecado. É você se encantar por aquelas fantasias que vão sendo geradas, criadas na sua cabeça. E depois, é claro que vem a consequência. A consequência do pecado é sempre a morte. São Paulo é muito claro na carta aos Romanos 8:23. O salário do pecado é morte. E morte interior, que é a morte pior do que a morte do corpo. Precisamos estar sempre preparados, porque a gente não sabe nem o momento, nem a hora em que a morte chega. A vida do cristão é uma vida muito bela, porque é uma vida configurada ao crucificado. E isso deve ser a base da nossa fé, da nossa mística, da nossa oração, da nossa vida espiritual. Esta união com Jesus sofredor. Eu tenho aprendido isso. Ao longo dos anos, a gente vai aprendendo os momentos de dor, de solidão, de sofrimento, de angústia, de doença, de problemas na sua família. A gente tem que sempre lembrar da cruz. Não podemos pensar diferente. Lembra da cruz. Lembra e tenha consciência que eu também participo da crucifixão de Cristo. Com o meu pecado, com as minhas misérias. E se eu não tenho as misérias pecaminosas, eu tenho que entender que Cristo morreu por mim. O fato de eu ter nascido no pecado original imputou esta miséria da paixão dele. Isso é claro. Então nós vamos preparar para o nosso repouso nessa segunda-feira, para muitos uma segunda-feira cansativa. Amanhã a gente precisa amanhecer dispostos para conduzir as nossas atividades. O nosso programa hoje ele é gravado porque eu estou com a obra de Maria. Então amanhã e depois eu tenho pregações com os sacerdotes da obra de Maria, são cerca de 40, na Várzea, em Recife. Peço as orações de vocês e outras atividades que a gente vai ter nesses dias. E tudo isso para a glória de Deus, porque nós não somos nada, a gente vai passando. Os dias são maus, precisamos ter consciência disso, que os dias nossos são maus. Os tempos são difíceis e a oração é o melhor caminho que nós temos para nos precaver, para melhor suportar essas dificuldades que beiram as nossas vidas. Então, iniciemos a nossa oração por todos aqueles que sofrem e que andam desanimados. Vamos pedir essa graça. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas misérias humanas, para bem servir ao nosso Deus nesta oração. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na Na treva terra, o oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados.
Ó Ó Cristo Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Ó Senhor, sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa servo, filho, salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos o nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecido a Deus pela sua companhia nesta oração, vamos saudar Nossa Senhora antes da bênção. Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura, tem piedade de nós e ouve suave.
o anjo te saudando com seu ave. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, venha sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Muito obrigado, tenham todos um bom repouso, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti, de nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti, de nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti, de nossas escolas e nosso trabalho, nós